Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo a gente vai comentar sobre a situação do Santos. Vamos comentar um pouquinho sobre esse jogo envolvendo o Santos e Atlético Paranaense, né? O Atlético venceu por 2-1, rodada 3 do Brasileiro, e o Santos já está numa situação muito ruim na temporada, no Campeonato Brasileiro. E aí eu quero colocar essa discussão, será que o Vojvoda vai continuar até o fim da temporada? Será que ele vai cair, que vai continuar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Antes, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, eu queria começar falando dessa situação do Vojvoda, com foco nesse último jogo aí do Santos, e no final eu queria deixar uma teoria do que eu estou pensando em relação ao que está acontecendo no futebol brasileiro. Eu acho que vários clubes a gente está vendo que está tendo uma crise de desempenho. A gente vê, por exemplo, o Tite no Cruzeiro balançando, o Sampaoli já caiu no Atlético Mineiro, aí a gente tem lá o Diniz no Vasco, que também não está rendendo, e finalmente o Vojvoda lá no Santos. Vamos tentar comentar sobre isso. Bom, comentando primeiro aqui sobre o jogo, a gente teve um jogo lá na Arena da Baixada, onde que o Santos, no começo do jogo, bem no inicinho, teve um pênalti, né? O Zé Ivaldo cometeu esse pênalti. Então, assim, o Santos já começou o jogo perdendo por 1-0. Então, assim, uma dificuldade tremenda, né? Você já começar um jogo fora de casa perdendo por 1-0. E outro detalhe também que a gente não pode deixar de destacar foi a condição do gramado, né? Um gramado em péssimas condições lá na Arena da Baixada. Essa questão eu já coloquei aqui em outros vídeos, esse gramado sintético, eu sou absolutamente contra esse tipo de gramado. Acho que tem a questão financeira, sim, evidente, mas uma liga tão rica como a Liga Brasileira, né, como o Campeonato Brasileiro, a CBF, que organiza uma instituição tão rica, será que não teria condição de subsidiar esses gramados aí do Brasil aí, do gramado ser tão maltratado desse jeito, né, de ser grama sintética? Enfim, era um gramado ruim, então isso dificultou bastante ali o jogo. Mas o Santos conseguiu ali crescer no jogo, empatar o jogo, e no finalzinho do jogo, lá no segundo tempo já, eles colocaram mais um zagueiro, né? O Atlético foi para cima e conseguiu ali fazer o 2-1. Bom, nessa temporada, não nessa temporada, desde que o Vojvoda chegou lá no Santos, né? Ele teve 28 jogos, foram 8 vitórias, 12 empates e 8 derrotas. O aproveitamento aí de mais ou menos 42%. O Vojvoda lá no Fortaleza, ele foi um técnico que eu posso chamar até de lendário lá no Fortaleza, né? A boa fase dos últimos anos aí do Fortaleza muito se deve também ao trabalho do Vojvoda, né? Conseguiu levar o time para Libertadores, final de Sul-Americana, né? E ele ficou ali por um longo período ali no Fortaleza. Então, assim, um cara que, na minha opinião, ele com certeza sabe sim comandar um time, ele é um bom técnico, né? Mas e por que a coisa não está funcionando no Santos, né? Aí que pega a situação, né? Que a gente tem aí essa dúvida. E eu queria colocar aqui também um gráfico mostrando aqui o valor dos elencos, para a gente ver o seguinte, o Santos ele não tem um elenco que é um elenco tão ruim assim para ter o desempenho que está tendo. Se a gente for usar a lógica simplesmente econômica, a gente vai observar que o Santos ele tem sim um bom elenco. Bom, colocando aqui em comparação com os times aqui de São Paulo, né, que estão na Série A, a gente tem, por exemplo, o Red Bull Bragantino. Isso aqui eu coloquei os valores em milhões de euros, né? O Bragantino tem, em média, o elenco ali avaliado em 2,49 milhões de euros. O São Paulo, 2,52. O Corinthians, 3,17. Mais ou menos o mesmo valor aí do Santos, 3,17. Aí quando a gente pega o Palmeiras, já sobe aí para 8,85 milhões de euros, né? A fonte desses dados é o SofaScore, né? Pode ser que tenha algum valor ali que tenha mudado e tal durante o período que eu estou fazendo esse vídeo. Às vezes a janela ainda está em negociação, mas são valores aproximados do que a gente está apresentando aqui. Então a gente vê que eles não têm um elenco com um valor baixo. O valor do elenco é um valor alto, o investimento é alto
Mas por que que não funciona? E eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acredito que a gente vive uma crise muito grande hoje no futebol brasileiro da gente não ver os elencos funcionarem. Atlético Mineiro, muita dificuldade, não é um elenco barato também. O Vasco tem contratado bastante também, já investiu mais de 100 milhões nessa janela desse ano, né, de 26, e também não consegue ali bons resultados em campo. Enfim, a gente vive esse momento do futebol brasileiro, de você ver ali grandes investimentos que não geram resultados. A teoria que eu tenho sobre isso, eu falei lá no vídeo que eu comentei sobre o imbróglio que está ocorrendo na Série B. A gente teve uma grana da FFU, né? Futebol Forte União, acho que é esse o significado, né? Que foi a tentativa de se fazer uma liga no Brasil, e essa liga ela foi rachada, né? Tem uma parte que é a Libra, tem uma parte que é a FFU, os times se dividiram ali, e a FFU ofereceu para os times um dinheiro de aproximadamente ali 1 bilhão, né, de dólares, né? Que seria mais ou menos 800, agora eu não estou me recordando se são em dólares ou em reais, mas era uma cifra bem alta, né? Em torno de 889 milhões. E isso foi dividido para os clubes que rapidamente assinaram um contrato de 50 anos, pegaram esses valores, né? E isso impactou diretamente no mercado do futebol, porque o salário do jogador, o preço dos jogadores passaram a valer muito mais. Então você vê times aí que são caros e que não estão rendendo o suficiente. E aí a gente tem também outro detalhe importante. Se a gente for pegar o exemplo aqui do Santos, e vou também usar o exemplo lá do Atlético Mineiro, você tem ali treinadores que eles chegam para comandar um elenco que foi contratado pelos dirigentes do clube. Então, necessariamente não é o cara treinador que vai comandar que vai contratar aquele elenco. Então, quando o Vojvoda chegou no Santos, o elenco é esse. Tem isso aqui para você trabalhar. Traz ali um ou outro jogador pontual, mas no geral, o grosso ali do elenco são jogadores que o próprio time contratou. Então é como se você tivesse ali, uma roupa ali do tamanho ali adequado e falar com o cara, usa essa roupa aí que é a que tem, você tem que dar um resultado bom com esse tamanho aí que tem para você usar. Então assim, você vê que é uma situação muito complexa, porque o custo de futebol é muito alto, e se você pegar no Santos aqui, eu coloquei aqui o valor do elenco, mas se você pegar os valores dos salários, são salários também altíssimos, e isso não tem gerado resultado dentro de campo, né? Então, assim, eu acho que é um momento de crise no futebol brasileiro que a gente vê essa bolha, né? Esses valores que eles valem mais do que a realidade, e isso impacta esportivamente. Porque quando você pega os times que realmente estão dando resultado, como por exemplo lá em São Paulo, o Palmeiras, o valor do elenco é exorbitantemente maior do que dos outros, né? Os valores dos outros não são baratos, mas o do Palmeiras é muito acima. E aí não vai ser todo mundo que vai ter condição de montar um elenco como o elenco do Palmeiras ou do Flamengo, que é muito mais caro. Então a gente vê essa situação. O Santos tem um elenco caro, é difícil você dizer que esse elenco é ruim, mas é um elenco que tecnicamente não atende, né? Se você pensar em zagueiros ali, o Santos trouxe, mas o Vojvoda tem que continuar confiando ali no Zé Ivaldo, porque não tem outro ali que ele pode colocar no lugar. Então é uma situação muito complexa. Eu não sei se o Vojvoda vai continuar até o final do ano, né? Também não acho que a culpa é dele, né? Totalmente dele ali, né? Pode ter um erro ou outro ali do treinador, mas é uma situação que vive o futebol muito complexa. Bom, deixe aqui nos comentários aí o que você acha disso, você acha que o Vojvoda vai permanecer no Santos até aí o final do ano. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.